Olá, pessoal. Salve a água. A água que veio da planície racional. Como é bom saber de onde veio a água. Muito bom saber disso. A massa cósmica racional. Uma massa cósmica pura, limpa e perfeita. Desse precioso líquido que se transformou, degenerou e deformou na planície racional, no mundo racional, ela continua sendo a mesma massa cósmica pura, limpa e perfeita. Bom, no vídeo de hoje, como é o final, espero, né, ser o final do vídeo O Naturalista, se não der, porque o meu vídeo ele está restrito aqui por 10 minutos apenas, 10, 11 minutos. Então vamos lá, né? Vamos lá ao assunto do naturalista, continuando lá que eu falei que o idealista é o idealismo do mal. E o idealista é o idealismo do mal. O mal é contra a natureza. Porque onde existe o mal não existe liberdade, porque o mal é contra a natureza e a natureza faz questão da liberdade, e o mal, por ser contra a natureza, é contra a liberdade. Para ver o idealismo do materialista que vive contra a sua verdadeira mãe natural, que lhe criou, que lhe mantém e lhe comanda através do pensamento e da imaginação. Está aí o porquê os materialistas são contra a natureza. A natureza dá a liberdade e a expansão de liberdade a todos, e os maus que são materialistas são contra a liberdade, são contra a natureza. O idealismo do magnetismo restringe a liberdade porque é contra a natureza. E tudo quanto vai contra a natureza, vai contra si mesmo, e por isso o mal por si mesmo se destrói. Basta ser mal para já ser destruído pelo mal de si mesmo. Tudo que é contra a natureza está fora dos limites naturais da natureza. E por isso que nessa galáxia a Terra são uns contra os outros, destruindo uns aos outros por o idealismo de todos ser diferente do todos uns dos outros, por o idealismo de todos ser diferente uns dos outros. E por isso que na fase do pensamento nunca houve união, por todos pensarem diferente uns dos outros e os ideais diferentes uns dos outros. Todo idealista é materialista. Todo idealista quer que suas ideias prevaleçam acima de todos. E tudo que está contra a natureza está errado. A natureza deu a liberdade a todos de expansão. E os idealistas são contra a natureza por serem materialistas. Todo materialista é escravo da matéria, está contra a natureza, e a natureza é de liberdade e não de escravidão. Então, eu tenho que por mim que o escravo da matéria é aquela pessoa que vive da matéria. Então, todos nós que estamos nesse mundo de matéria, nós somos escravos da matéria, porque por si mesmo nós somos maus,
por não estarmos no nosso estado natural de ser. Então, existem as pessoas que ela usa do idealismo dela para ela passar por cima das outras pessoas. Isso é contra a natureza. Porque a natureza, ela dá, aqui como ela está falando, dá liberdade de expansão a todos. E ela é contra a escravidão. Ela é contra a escravidão. Como quem diz, o direito da liberdade de todos, a vontade é livre, os gostos é livre, mas os materialistas com seu idealismo são contra a natureza. Então quer dizer que a pessoa faz do ideal dela para ir contra o outro que tem a sua própria vontade, porque a natureza deu a vontade para todos, para nós usarmos a nossa vontade e dar expansão a ela. Só que uns restringe essa liberdade, porque ela está mais magnética. Ela é mais dominada pelo magnético, como eu falei no livro anterior. A mecânica, essa mecânica material, ela é regida por essa energia magnética. Só que a natureza também alimenta nosso pensamento, a nossa imaginação e nosso pensamento, a imaginação do magnetismo e o pensamento da parte elétrica, né? Porque se você imagina uma coisa, para você fazer a outra, você tem que estar ligado na eletricidade, no pensamento elétrico, para você poder fazer o que passou pela tua imaginação. Mas nem toda imaginação ela prevalece da própria pessoa, porque é ela que opta, ela que escolhe. Ela que escolhe, então a transmissão é dada, mas a pessoa ela é lapidada por ela mesma. Porque se ela tem uma imaginação, que essa imaginação ela tá ali maquinando na cabeça da pessoa, até ela concluir aquilo ali, passar um pensamento concreto, ela concretizar aquilo através do pensamento, ela precisa da outra energia, da energia elétrica, para ela poder concretizar, né? Concretizar, realizar aquela imaginação, aquela que ela imaginou. Só que às vezes a pessoa deixa essa imaginação ultrapassar o limite dela. Daí esse magnetismo se torna mal, porque isso daí se torna idealismo. E o idealismo é contra a natureza, porque a natureza ela dá expansão de vontades para todos, porque aquele outro também tem. Eu também tenho a minha expansão de vontade, mas eu não posso usar essa expansão de vontade, porque o outro lá ele ultrapassou, ele formou um idealismo e eu estou, né? Estou na categoria assim, no sentido de estar dentro de uma sociedade, né? Todos estão dentro de uma sociedade, e aí a gente passa a ser restrita pelas nossas vontades, porque existe muitas leis que não precisava existir. Por que existem essas leis? Por causa dos idealistas, os materialistas. Eles criam as leis para dominar através das suas conveniências e daí eles passarem a usar, né, do idealismo deles, porque eles são materialistas e eles se deixaram levar pelaquela imaginação. Só que ele que escolheu.
Então, a escolha da pessoa, ela mesma que escolhe. A natureza, ela faz o trabalho dela de lapidação. Ela dá ela tem essas duas ferramentas. A imaginação e o pensamento, a máquina do pensamento e a máquina da imaginação. Então, para depois não ficar assim, muito, esse vídeo assim, ficar muito pesado, né? Porque não é que eu peguei pesado, não é que eu quero pegar pesado aqui. Porque as leis naturais da natureza, ela pega pesado contra as leis artificiais, as leis que os homens criam, por causa dos idealismos dele, por causa que ele é materialista. E usa muito essa energia, a magnética. Então, se ele usa, ele dá a expansão da vontade dele, só que ele passa do limite. E o outro, ele fica restrito. Às vezes ele quer fazer mais coisas, mas ele não pode. Então está aí, a natureza, ela é contra isso. Ela é contra a escravidão. E ela é de liberdade e não de escravidão. Então, até mais. Se gostou do vídeo, dê um like. E na próxima eu vou mudar o tema aí. Vou mudar porque para não ficar muito assim, falando só de um assunto, entendeu? Porque nós precisamos de conscientizar o que é raciocinar, o que é ser, para que serve a cultura racional. A cultura racional serve para a gente desenvolver o raciocínio, mas para desenvolver o raciocínio a gente precisa entender muito essa mecânica aqui que a gente está envolvida nela, a mecânica material. Até mais.